dia. Quem entrou por último, a Clotilde, seja bem-vinda. Então, meus irmãos, nós vamos começar o nosso estudo essa manhã. Nós estamos no capítulo, deixa eu ver, o 20. A súplica final, nosso livro Pontos e Contos, do irmão X, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Eu vou projetar aqui para vocês poderem acompanhar a lição dessa manhã, que é muito útil para a gente, né? Pedintes de todo dia, né? Vamos lá, então. A súplica final. Convencido de que o Mestre distribuía as graças de acordo com as solicitações dos discípulos, o crente fervoroso e sincero, vivamente interessado na perfeita integração com o Senhor, pediu-lhe dinheiro, alegando a necessidade de recursos materiais para atender-lhes os desígnios. Ouvindo-lhe a rogativa, o Salvador mobilizou emissários para satisfazê-lo. Em breve, a fortuna vinha ao encontro do aprendiz, enchendo-lhe os cofres e prestigiando-lhe a casa. Multiplicaram-se, porém, as preocupações e surgiram desgostos graves. Olha essa parte aqui, eu vou ler de novo. Multiplicaram-se-lhe, porém, as preocupações e surgiram desgostos graves. Longe de elevar-se à espiritualidade superior, passou dias e noites vigiando a entrada e saída do ouro, assinalando os depósitos crescentes. Distraído das obrigações mais humildes, perdeu a companhia da esposa, dos filhos, desgarrados do lar pelas facilitações da vida fácil. Das fascinações da vida fácil. No fundo, entretanto, conservava a fé inicial e que lhe transbordaram as arcas, reconheceu as dificuldades para alcançar-se ao Cristo. Prosternou-se em oração e implorou a Jesus que lhe desse autoridade, assegurando que aguardava semelhante vantagem ao fim de segui-lo. Então, primeiro, vou dar uma pausazinha aqui. A primeira coisa que ele pediu, nosso irmão pediu dinheiro, alegando que ia servir ao Cristo. Aí, agora, no item 6, nosso irmão implorou a Jesus, em oração, autoridade. Vamos ver o que Jesus, né, assegurando que guardava semelhante vantagem. Para seguir Jesus, ele queria autoridade, pediu autoridade. O Senhor acolheu-lhe a súplica e expediu-lhe mensageiros que lhe garantisse a desejada aquisição. Quase que de imediato, o discípulo foi guindado à nobre posição administrativa. Todavia, sem bases na experiência, em pouco tempo se viu odiado e incompreendido, incapaz de suportar as calúnias e críticas, observações descabidas e advertências mordazes de subalternos e superiores. Movimentava vultuosos patrimônios materiais, contudo, não correspondia aos imperativos do espírito. Aturdido, desencantado, tornou à oração e implorou a Jesus a concessão de dons maravilhosos, afiando-se que somente assim poderia servi-lo. O divino doador notou-lhe a solicitação e recomendou aos assessores lhe confiasse o poder de curar. O aprendiz recebeu a dádiva e entregou-se ao trabalho. Dentre alguns dias, enormes fieiras de necessitadas batiam-lhe à porta. A popularidade absorveu-lhe as horas, escasseou-lhe o tempo, até para se alimentar. Sem preparação para o delicado serviço, no decurso de alguns meses, declarou-se em falência. Faltava-lhe forças para o ministério.
em face da multidão de sofredores e dos ignorantes, os familiares que lhes restavam no lar abandonavam o campo doméstico. E o pobre, por sua vez, não soube tratar com os desesperados da sorte. Quando não podia atender alguém, depois de haver socorrido dezenas de aflitos, sentia-se crivado de acusações que não sabia acolher com serenidade. Submeteu desse modo ao cansaço absoluto. Descontrolou-se. Renegou o dom que o céu lhe emprestara. No entanto, porque a fé ainda lhe vibrava no íntimo, regressou à petição com sinceridade e renovou a súplica. Em pranto, implorou a pobreza e a obscuridade. Desejava desfazer-se de todos os laços com a posse terrestre. Seria trabalhador anônimo, ligar-se-ia à providência através do esforço desconhecido. Registrando-lhe os rogos, o mestre enviou prepostos adequados à situação. O discípulo foi conduzido à penúria, esgotaram-se-lhe os recursos, a enfermidade visitou-o com insistência, desacertaram-se-lhes os negócios, fugiram amigos e apareceram credores. Sozinho e desamparado, viu-se igualmente inapto para aquele gênero de prova. Sarcasmos e zombaria choviam-lhe na estrada. Foi apontado à conta de imprevidente e relapso, sem o governo da própria existência. Debalde tentou colaborar em obras edificantes. Mesmo aí, encontrou gargalhadas por parte de alguns companheiros. Ninguém confiava nele. Aos olhos alheios, era relaxado e dissipador. Verificou o mísero que a impaciência e a revolta passaram a frequentar-lhe o coração. Surpreendia-se por vezes irado e infeliz, ensaiando reações. Socorridos, porém, pela sublime claridade da fé, proclamou a incapacidade de suportar a pobreza absoluta e, genuflexo, de joelhos, implorou ao Senhor: Mestre amado, sei que me abres a porta sempre que bato confiante, mas, em verdade, ignoro a essência de meus próprios desejos. Reconheço agora que dispensas a riqueza, o poder, a glória de teus dons, conforme os méritos e as necessidades dos aprendizes. Não dá a escassez extrema àquele que ainda não sabe utilizá-la para o bem, nem confia tuas dádivas aos que não sabem como transportá-las. Entre os homens ingratos e cruéis, conheces a posição de cada um de nós e medes com sabedoria a extensão das nossas possibilidades. Não conferes o benefício da lágrima ao coração endurecido, como não deixas a cetro de direção por muito tempo nas mãos levianas e inabaláveis. Não concedes a pobreza absoluta a quem não sabe aproveitar o sofrimento, como não permites que a riqueza se demore na moradia dos insensatos. Emudece, Senhor, os pedidos da minha ignorância. Não permita que eu te suplique situações que desconheço. Modifica a minha vontade para que meus desejos concordem com os teus desígnios. Até hoje tenho sido cego, não me renegues tua misericórdia. Faz que eu veja. O mestre ouviu a rogativa, mas dessa vez não mandou os emissários para a colaboração indireta. Veio ele mesmo ao santuário interior do aprendiz. O discípulo, em pranto, sentiu então que alguém lhe falava do centro da alma.
não era uma voz semelhante às vozes que escutara no mundo. Era um sopro divino, nascido da misteriosa cripta do coração, renovando-lhe todo o ser. Extasiado e feliz, reconheceu a presença do Senhor. Ele falou, a consciência desperta. Doravante, permanecerás em mim, como permaneço em ti. Estaremos unidos para sempre. Quem disse esse finalzinho foi nosso Mestre Jesus, né? Pela excelente narrativa do Humberto de Campos, nosso irmão X, né? Então, meus irmãos, nós vamos projetar os slides aqui. Eu resolvi ler na íntegra o estudo, né? Porque, para não ter interrupções, porque a gente pegar o fio da meada. Mas vamos lá no nossos slides aqui. Um minutinho que eu vou projetar. Então, é só agradecer a Deus, né? Essa história desse crente, ele é um crente que pedia em súplicas muitos haveres, né? Como a gente faz cotidianamente, desconhecendo o proveito de cada talento, de cada coisa que Deus coloca na nossa vida, né? Então, o que seria essa súplica final, né? Então, a gente viu aí no texto, né, que foi que fizesse a vontade de Deus, que fizesse a vontade de Jesus, né? Que ele, pelo nosso estudo aí, a gente viu que ele mesmo se considerou ignorante com as coisas erradas que ele pedia, né? Então, ele era fervoroso, né, sincero, ele tinha muita fé, e assim, ele implorava para Jesus, né, para Deus, vários tipos de recursos, sendo que cada situação ele era atendido. Tudo que ele pedia, ele estava recebendo. Ele passava, a gente percebeu que primeiro pelo dinheiro, depois pela autoridade, depois pediu dons de cura, né? Então, o que acontecia? Ele recebia, não conseguia administrar aquela situação, aquele dom, aquele dinheiro, e passava por uma frustração, um enorme sofrimento, porque a gente percebe que ele ia perdendo os parentes, perder amigos, né? Por quê? Porque ele ficava arregado aos bens materiais, aos bens efêmeros, não cuidava do espiritual, né? E no final de cada pedido, ele sofria, ficava frustrado, e aí ele tinha aquela autorreflexão, né? E aí ele pegava o ensinamento, ele conseguia acatar aquele ensinamento. Aí ele pedia outra coisa, porque ele queria estar sempre, tentar servir Jesus. Só que ele, equivocadamente, ele não sabia administrar aquilo ali. Então, vamos começar aqui o nosso estudo. Eu trouxe uma passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ter que tirar, eu vou pôr na apresentação, aí eu não vou ver vocês, mas qualquer coisinha aí, vocês abrem o microfone, viu? Vocês estão vendo a tela aí, né? Tem um cifrãozinho igual uma carinha de feliz. Será que lá na nossa história ele pediu a riqueza, né? Será que essa riqueza é igual à felicidade? Por isso que está em interrogação. Vocês estão, meus irmãos, enxergando os slides? Só para... Eu não estou enxergando vocês, mas alguém pode abrir o microfone, por favor? Sim. Ah, então tá ótimo. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que chama Buscai e achareis. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Quem falou isso foi Jesus. Lá nos itens 9 e 11, fala justamente alertando nós para a necessidade de procurarmos mais com as coisas do espírito do que dos bens materiais. Na nossa história, vimos que quando ele pediu dinheiro, ele começou a preocupar
mais com o dinheiro, mais com guardar aquelas posses, mais com multiplicar aquilo ali, ele começou a ficar igual esse homem aí, ó, que está frustrado, cansado, sem o acolhimento da família, que os familiares foi largando ele. Então, o que que seria? Será que a pessoa triste aqui nesse slide embaixo aqui, ó, nessa figurinha, mais o dinheiro vai ser igual à pessoa feliz? Como devemos proceder para nós, vamos supor, eu tenho uns bens, consegui bens materiais, né? Que eu queria, né? Como que eu devo proceder? O que o Evangelho nos traz, né? Então, será que o dinheiro é um meio de salvação? É um meio de felicidade para nós? Será que vai levar nós no céu? Então, lá no Espiritismo de A a Z, fala como é que a gente deve, e no Evangelho também fala como é que a gente deve, lá nos capítulos, fala como que a gente deve utilizar esse dom da riqueza, esses bens materiais que a gente talvez recebeu. Então, a riqueza, quando utilizada de conformidade com a vontade divina, é mais poderoso recurso para evitar a evolução, para ativar a evolução e o bem-estar da humanidade. É assim um meio que Deus faculta aos seus detentores para que melhor aprendam a discernir o bem do mal e o praticam em grande escala em proveito da coletividade. Então, o que eu tenho que fazer que o nosso crente lá não fez, né? Ele utilizou, pediu a riqueza, rogou a riqueza, foi concedida pelo alto, porém ele não praticou, não usou para a evolução e o bem-estar da humanidade, da coletividade. Ele usou para si próprio, seu egoísmo, né? Então, quando ele fez isso, ele caiu em todas aquelas aflições e sofrimentos. Por quê? Porque ele não soube administrar aquilo ali conforme as leis de Deus, né? Então, o outro que ele pediu foi autoridade, né? A gente vai ver lá que ele pediu autoridade. Então, o que acontece? No Evangelho, lá voltamos no capítulo 17, sede perfeitos. Olha o que os Espíritos e Allan Kardec, né? Esse aqui foi François Nicolas Madeleine, que falou. O que a gente tem que fazer, né? Se a gente está numa posição de autoridade. Não? Aí ele colocou lá superior e inferiores. Ó, se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade em seu redor? O que Jesus vai, Deus no caso, a nossa consciência mais propriamente dita, vai chegar quando nós chegarmos lá no plano espiritual, fomos ricos nessa encarnação. O que a gente fez com a fortuna que Ele nos deu? Será que a gente aplicou ela e foi proveitoso para o progresso daquela sociedade ao nosso redor, familiares, amigos e bairro, etc. Será que a gente usou para isso? Também vai perguntar à nossa consciência se essa autoridade foi usada, como que ela foi usada? Ela impediu males? Ela impulsionou o progresso, esse tipo de autoridade? Vamos colocar se eu fosse um político, se eu fosse uma pessoa, um administrador de muitas almas, né? Será que eu impulsionei o progresso? Será que eu evitei guerras, males, né? Então aqui, sede perfeitos é o capítulo, hein? Lá do Evangelho. Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da sua vontade, nem dóceis instrumentos de teus caprichos e de tua cupidez. Se te fizesses forte e te confeis aos fracos, foi para que amparasse e ajudasses a subir até mim. Olha que importante. Então, olha essa figurinha, né? Do superior e do inferior. Será por que a gente colocou isso aí, né? Isso aí foi proposital. Será que eu estou numa condição de superioridade, de riqueza, de autoridade? Se eu estou massacrando meu irmão, fazendo com ele esconda debaixo da mesa, será que eu estou usando esses dons para meus caprichos, meu egoísmo, para me satisfazer meu orgulho? Ou se eu estou usando para amparar o fraco, né? A gente sabe que tudo que Deus nos dá, a gente se eu estou numa posição hoje de superioridade, com certeza alguém estendeu a mão para mim. E eu tenho que fazer o mesmo se eu me encontro numa situação melhor, né? Então, qual que é
a autoridade que a gente tem que buscar maior, a gente sabe pelo Espiritismo, a autoridade moral. É o Jesus. Eu coloquei essa imagem de Jesus falando aqueles doutores da lei, aos humildes. Todos ele conseguiu alcançar. Por quê? Porque ele tinha essa autoridade moral, que a gente sabe que advém de quê? De conhecimentos intelectuais e que as duas asas, do intelecto e do amor. Jesus tinha todas elas completas. Espírito puro, governador do nosso planeta. Então, onde que ele chegava, ele sabia conduzir a situação, né? Ele não colocava aquelas pessoas ali como subordinados, como servos, ele colocava como irmãos, em igualdade de condições, né? Então, por isso que ele tinha esse magnetismo, ele tinha esses dons de cura, ele tinha tudo, né? Então, por isso, a gente sabe que é um espírito antigo, que alcançou a pureza, tem mais de 15 bilhões de anos, né? Então, aos poucos, a gente vai trabalhando tudo esses dons que Deus nos dá para chegar lá na perfeição, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, vai falar os perigos da riqueza e das misérias, né? As questões 815 e 816. Então, qual das duas provas é a mais terrível para o homem? É a da desgraça ou a da riqueza? Então, o que acontece? Nosso crente fervoroso aí recebeu as duas situações, né? De fortuna e de miséria. Nenhuma ele conseguiu satisfazer ele, né? Ele não conseguiu lidar com nenhuma. Nas obras que a gente tem, Céu e Inferno principalmente, traz relatos de espíritos que tanto que conviveram na abundância e na miséria. Então, tudo no plano espiritual é trabalhado antes para a gente vir. Se eu estou na situação de miséria, eu pedi, com certeza, eu aceitei, eu acolhi a ideia de um anjo da guarda, de um benfeitor, para me vir na miséria, e ele me preparou para isso. A misericórdia, os desígnios de Deus, é tudo perfeito. Então, a gente já vem com aquela prova para passar a expiação. Se eu usei mal a riqueza numa determinada encarnação, eu posso vir espiando a miséria para me provar justamente o que eu mal usei, a riqueza, o recurso que Deus me deu, então eu vou trabalhar com ele com um pouco menos, né, na miséria. Então, o que acontece? Chegou lá, nós estamos fazendo nosso planejamento reencarnatório com o nosso mentor, se é de nosso merecimento, né? Então, aí ele vai falar assim, eu falo para o meu mentor, eu posso vir na miséria, mas naquela miséria extrema, não, nem casa, nem comida, nem nada. Aí o meu mentor vai virar para mim e falar assim, ó, será que você vai dar conta? Aqui tá fácil, você tá planejando uma coisa que você sabe que é para o seu bem, mas quando chegar lá, será que você vai dar conta? Isso aí é a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, né? Ele coloca uma pessoa mais experiente, sempre os espíritos, em um grau acima da nossa escala, ele é um orientador, é um anjo da guarda. Então ele vai falar assim, ó, Igor, você não dá conta da miséria extrema, vamos começar com as dificuldadezinhas, você vai ter emprego um tempo, vai ter emprego outro tempo, você não vai ter emprego nenhum, vai passar uma fome, aí depois você consegue outro emprego. É melhor do que você ficar na miséria extrema, na rua, sem casa. Aí eu falo assim, realmente, eu vou acolher seu pedido. Então, aí nós estamos sendo sensatos. Mas chega lá na Terra, o Igor nem assim aguentou a situação. Aí pedia riqueza, pedia tudo. Será que eu vou ser acolhido pelos pedidos como nosso crente? Com certeza que não. A misericórdia divina, as leis de Deus são imutáveis. Então, de acordo com o que eu preciso passar, eu vou passar. Mas mesmo não é porque essa história é uma história didática. O crente, tudo que ele pedia, ele ganhava. Mas a gente sabe que não é assim. A gente vai ver que hoje, nesse estudo, que não é assim, né? Então, vamos lá nos espíritos superiores. O que eles respondeu a Kardec? A riqueza ou a pobreza que é mais difícil? São, no tanto, uma como a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. A gente viu aí que o nosso irmão orgulhoso, egoísta, a vida sensual dele, desse crente, foi tudo
excitado, foi tudo aumentado por conta do dinheiro. O que ele esqueceu? De trabalhar o espírito. E os familiares foram se afastando, todo mundo foi se afastando. Quem foi chegando próximo dele? Aquelas pessoas que são interessadas também nas festas, nas orgias, nos bens materiais dele. Quando ele perdeu esses bens materiais, que lá no final ele pediu para perder, para ficar na miséria. Essas pessoas que estavam ligadas com ele pela riqueza, sumiram tudo, foi tudo embora. Ele ficou sozinho. Né? Olha a providência divina agindo, para ele fazer essas auto-reflexões, para ele ver que justamente que a riqueza tem esses problemas e na miséria tem esse também, para aguentar. Então, na miséria, ele vai trabalhar o quê? A paciência, né? Não se revoltar, não se lamentar, né? Então, foi o que aconteceu com ele. Ele entrou na miséria, ele começou a lidar com situações, gente cobrando ele, porque ele era rico, cobrando coisas que ele estava devendo, ele começou a ficar impaciente, revoltado e lamentando de novo. E foi novamente rogar a Jesus, né? Então, ó, a riqueza é um laço mais forte que prende o homem à terra. Ele desvia do pensamento do céu, né? Então, como a gente está na matéria, tudo que vai me incitar a matéria vai me prender aqui mais do que no mundo espiritual, né? A vida que eu levo aqui, provavelmente a gente vai atrair, né? No Evangelho, no capítulo lá, excelente capítulo, pedi e obtereis. Eu trouxe só alguns trechos, porque nosso estudo é curto, né? Todo mundo tem que dar uma palhinha, falar alguma reflexão que trouxe, né? Então a gente vai só falar algumas coisas aqui, mas eu recomendo, é o capítulo 27, pedi e obtereis. Para a gente aprender, será que eu pedi, tudo que eu pedi, eu vou obter igual esse crente fervoroso? Será que Deus vai mudar suas leis para me satisfazer meu ego? Então, vamos lá no que o Evangelho nos fala. Ó, em Mateus 6, Jesus falou aqui, ó, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhes peçais. Então, Deus, por que a gente, na realidade, a gente sabe disso, né? Tudo que a gente pede, a maioria, vamos supor, 80% a gente não recebe. Por quê? Porque Deus sabe o que é necessário para o meu melhor. O bem, para mim, eu penso que é o dinheiro. Mas Deus sabe que o mal, a escassez, vai ser boa para o meu progresso espiritual. Então, Ele não vai dar o dinheiro para mim, né? Então, Deus é toda a sabedoria, né? Vamos lá para o Evangelho. Aí fala, ó, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, ó a importância, né? Quando eu estou orando lá, se eu estou pedindo dinheiro, se eu tiver qualquer coisa contra alguém, eu tenho que primeiro perdoar meu inimigo, né? Ó, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte do coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Ó, então vamos aprender a pedir. Se eu sou uma pessoa difícil, intolerante, tal, não perdoo, não sou indulgente, então eu não vou estar com o coração purificado, eu não vou estar de acordo com as leis de Deus. Será que eu vou ser acolhido pelas minhas preces? Não, é um sentimento contrário à caridade. Jesus e os mentores da humanidade, eles não vão acolher minha prece, com certeza. Então, se eu pedir e não obtive, é porque é alguma coisa que o mal que eu estou sofrendo, que eu acho que eu estou sofrendo, lá no decorrer de várias encarnações, eu vou entender que era um bem para mim. Geralmente, o mal é um caminho que eu vou ter que passar, talvez, para me aprender, é um aprendizado. O mal agora, talvez numa encarnação, é um cisto lá na eternidade. E lá na frente eu vou ver, nossa, eu passei uma penura, uma encarnaçãozinha só e ainda ficava revoltado e impaciente. E revoltado com Deus, né? Ó, examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. Isso aqui é excelente reflexão. Então, a gente tem que avaliar, na nossa prece, a autorreflexão. Nós temos que avaliar os nossos defeitos, não as nossas qualidades. Se vos se vós comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Olha aí. Então, eu estou lá na minha prece como fariseu e o homem humilde lá que Jesus narra, né? E
o publicano, ele falava, ele orava já falando que não era igual aquele pagão, igual aquele humilde que estava do lado dele, comparando, não pode, né? A gente tem que comparar os meus defeitos, né? Eu sempre tenho que exaltar os meus defeitos e as qualidades dos outros, que aí nós vamos crescer. Deus pode, pois, consentir com certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade de leis que regem o conjunto, subordinados sempre à anuência de sua vontade. Vamos lá. Ontem nós estávamos estudando isso no Céu e Inferno. Se eu tenho lá uma situação que eu tenho que passar por uma provação, essa encarnação nas outras encarnações eu venho de suicídios recorrentes. Toda encarnação eu tento suicidar ou consigo de uma forma. Aí Deus vai lá na sua misericórdia divina, eu tenho para perder uma perna, porque eu pedi para vir sem uma perna, para mim justamente não cair no suicídio novamente. Aí o que acontece? Durante essa encarnação, eu estou aqui na Terra, eu começo a trabalhar no bem, eu começo a ajudar as pessoas, então, num acidente, talvez eu perca só o pé. Isso aqui, Deus não derrogou as leis dele, mas por merecimento, ele viu que eu estava melhorando mais rapidamente e estava trabalhando no bem, ele deu uma anuência, ele deu uma aliviada na minha prova, porque ele viu que eu estava mudando, né? Estou trabalhando os dons do Espírito, né? Estou trabalhando na caridade. Aí, ele fala aqui, no Evangelho. Isso aqui é os comentários do Kardec. Seria ilógico concluir que dessa máxima, seja o que for que peçais na prece, crede que vós será concedido. Que basta pedir para obter, como seria injusto acusar a providência se não atender a toda súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para nosso bem. No finalzinho da nossa história de hoje, nós vimos aí, a última súplica dele foi que fizesse a vontade de Deus, porque as vontades dele ele não sabia pedir, ele estava vendo que ele estava piorando a sua situação pedindo para Deus, então ele falou que seja feita a sua vontade. É assim que procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário a seus interesses. A Deus, a justiça divina, o ensinamento, a educação divina, é tudo igual a nós, com nossos filhos, né? Se eu dar tudo para meu filho, será que ele vai ser um homem de bem? Será que ele vai ser um homem de bem? Se eu dar tudo, pego meu filhinho aqui de 4 anos, vou dar tudo para ele. Será que vai ter os interesses dele, vai ser bom para ele? A gente sabe que não. Né? Se eu der tudo, ele nunca vai dar valor a nada, não vai trabalhar, vai cair nos vícios, nas drogas, né? Vai ficar na internet o dia todo, não vai querer estudar, e a gente sabe disso. Então, Deus é a mesma coisa que a gente pede riqueza, mas ele sabe que, meu filho, você está muito ignorante ainda com as leis, você não está procedendo de acordo com... Você não está preparado para receber isso, né? Então, ele age assim com a gente. É a mesma coisa. Deus ele trata a gente como se fosse um filho de 4 anos, de 2 anos, né? Então, a gente não sabe o perigo da prova, né? Se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Olha que importante isso aqui. Se o sofrimento é útil para a nossa felicidade futura, Deus vai continuar deixando nós sofrer. Como um cirurgião deixa o seu doente que sofra as dores da operação que lhe trará a cura, né? Olha aí o exemplo que eles trazem, o Kardec. Então, se eu tenho um problema, eu tenho um câncer no rim, né? Então, qual que é melhor? Eu continuar doente ou eu passar por algumas dores da anestesia, dos cortes, dos pontos? Qual que é melhor, né? A gente tem que ver o custo-benefício. Deus está vendo justamente isso, né? O sofrimento útil, né? Para a nossa felicidade futura. Né? Mesma coisa na saúde, né? Continuando aqui, ele fala assim que... essa parte é importantíssima. O que Deus concederá ao homem, né? A gente pediu, uma prece que vai ser integralmente acolhida. Como que é essa prece?
se a gente pedir uma prece, eu vou fazer agora uma prece para ser integralmente acolhida e recebida bem por Deus e por meus mentores, pelo meu anjo da guarda. Se eu pedir confiança, grava isso aí, confiança, coragem, a paciência e a resignação. Então, Deus concederá ao homem esse pedido. Se a gente faz do coração, se eu peço confiança, coragem, paciência e resignação para me superar todas as minhas dificuldades. Então, essa vai ser uma prece que vai ser bem acolhida por Deus e integralmente recebida e vai começar a ser trabalhada para ser alcançada, né? Também lhe concederá os meios, olha, isso é importante, meios que se livrar para si mesma, ela vai conferir meios para me livrar eu mesmo, por si mesmo, das dificuldades mediante as ideias. Intuído, né? Eu estou pedindo, naquele momento que eu estou pedindo confiança, coragem, paciência, eu vou estar angariando, eu vou estar começando a ser inspirado pelos bons espíritos. Eu estou fazendo uma prece, eu estou fazendo uma conexão diretamente com Deus, com meus anjos da guarda. Se eu estou pedindo para o doutor Bezerra, os assistentes dele vão estar me escutando, e aí eu vou começar a ser auxiliado. Então, eu vou ser intuído para me sair daquela dificuldade, dependendo do meu merecimento. Ele assiste os que se ajudam a si mesmo, conforme a máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. E não os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Entretanto, na maioria das vezes, o homem quer ser socorrido por um milagre, sem nada fazer a sua parte. Olha aí que importantíssimo, né? Então, se eu quero ser socorrido, o que adianta, né? Se eu não faço nada, se eu não tenho uma ação para tentar mudar o meu destino, né? Em primeiro lugar, para que ele ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que o homem deposita nele e a submissão deste à sua vontade. Belíssimo esse trecho do Evangelho, né? E para finalizar, deixa eu só ver aqui, 8h40, falta 4 minutos, ainda tem um tempinho, eu vou finalizar aqui os últimos itens lá que o nosso irmão crente fervoroso colocou, foi justamente, ele fez uma prece, todas as preces dele eram muito sinceras, ele era muito humilde, né? Ele sabia que estava errando, sabia que existe Deus, que ele é misericordioso, ele perdoou os nossos pecados, os nossos erros sucessivos de muitas encarnações. Então, ele pediu do coração dele que seja feita a tua vontade. E Emmanuel, né, nessa lição 59 do Pão Nosso, ele fala, sigamos até lá. Em João 15, é o trecho que Emmanuel resolveu comentar. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que beleza, né? Se eu pedir para minha reforma íntima, se eu pedir para mim poder mais auxiliar na comunidade que eu moro, que eu trabalho, ou que no meu trabalho, se eu pedir para Deus e tiver de acordo, se eu pedir em nome de Jesus, em nome dos meus mentores, e se eu tiver tentando viver o que Jesus falou, o que os mandamentos falam, então tudo que eu pedir vos será concedido. Aí Emmanuel entra comentando, na oração dominical no Pai Nosso, né, Jesus ensinava aos cooperadores a necessidade da observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil. Olha aí, Emmanuel falando para nós. Nossa vontade é muito frágil, que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estender a união com o divino, estabelecer a união com o divino. Então, a gente pede, é o egoísmo, né, gente? A gente pede geralmente para satisfazer as nossas vontades, não. A união com o divino é a fraternidade, né? O amor, né? O altruísmo.
Vamos continuar aqui com o Emmanuel, que o Emmanuel é duro, mas ele é muito incisivo nos comentários, né? Apesar disso, a lição da prece foi sempre interceptada pela maioria dos crentes, interpretada como um recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Ó, essa parte é importantíssima, né? Ele fala aqui que o recurso, a gente está na dificuldade, a gente quer fazer uma barganha com Deus. Aí eu começo a fazer prece, eu começo a fazer pedidos. Não, eu vou parar de beber 1 ano para que o senhor me satisfaça aqui que meu filho está em dificuldade. É nesse sentido, tá? Aí ele fala aqui, ó, que a maioria dos crentes pensa que é para isso que aparece, para fazer esse tipo de barganha. Muitos pedem determinados favores e incitam maquinalmente fórmulas verbais. Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado da queda ou da ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos ao seu respeito. Olha aí que importante, né? Então, Deus sabe da nossa ignorância. Ele sabe da futura queda que vai acontecer comigo se eu fosse satisfeito da minha prece por dinheiro, autoridade ou etc. Então, ele vai deixar a gente trabalhar e entender que é tudo dentro dos desígnios dele, né? A gente vai ser acolhido, mas vai depender muito de N fatores que acontecerem, nosso merecimento, da nossa resignação, né? E alcançaremos, porém, a época, ó, o Emmanuel falando, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhantes realizações quando estivermos espiritualmente em Cristo. Ó, então, de novo, aquela mesma situação do Evangelho, Emmanuel está falando aqui, ó, oração integralmente atendida, quando estivermos espiritualmente em Cristo. Cada coisa, a finalidade de cada circunstância. Então, se a gente está de acordo com as leis de Deus, a gente vai saber pedir. A gente não vai pedir dinheiro, né? Eu vou pedir um melhoramento meu, minha reforma íntima, que Deus me dê força para me redomar minhas más inclinações. Ó, Emmanuel de novo. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará suas verdades características do infinito, da eternidade, da renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estaremos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com seu amor. Até lá, trabalharemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Perfeita essa conclusão do Emmanuel, né? Que venha a calhar com a nossa conclusão do nosso estudo. Vamos lá. Ele falou justamente da união, que apesar de tudo que o crente estava fazendo errado, ele estava sendo humilde, ele reconhecia a divindade, reconhecia a pureza do Cristo, e Cristo veio aqui, ó, e ele sentiu na tom de voz a presença do Cristo, no coração, né, renovando-lhe todo o seu ser, extasiado e feliz, reconheceu a presença de Jesus, né? E aí Jesus falou para ele, ó, doravante, permanecerás em mim, como permaneço em ti, estaremos unidos para sempre. Beleza, né? Que assim seja. Gratidão, meus irmãos, pela paciência aí, mas excelente lição para nós aprendermos, né, que a gente tem que pedir força, resignação, paciência e esse melhoramento espiritual, né? Pensar nesse sentido, todas as nossas preces serão acolhidas, né? De acordo com o Evangelho, né? Fique conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre.